que voltaram todos, né? Deu. É a minha internet mesmo. Fui me gabar, né? Não, que a minha conexão estava perfeita. Eu era o problema. Tá difícil, mas vamos lá. Bom, eu falava para vocês, né? A respeito das informações precisas, né? Que é necessário conter no projeto. E dizia também que muitas vezes nós técnicos, né, quando tocamos em uma determinada área, temos lá a mania, né, ou até mesmo uma falta de sensatez em julgar, né, que outras não são necessárias para desenvolver o nosso trabalho. Então, nesse caso, né, nessa disciplina, pelo menos a gente está verificando que várias outras opções, né, aqui abordadas no curso, estão sendo postas em prática, né, na hora em que nós estamos a desenvolver, colocar no papel, no campo das ideias, né, aquilo que a gente necessita explicar para ser aprovado e também, né, se fazer entender para que aquele que está do outro lado, né, longe de nós, muitas vezes, consiga aí entender qual é o nosso objetivo, né, enquanto estamos mandando aquela documentação. Então, deu. Então, era isso, né, que eu mostrava já ontem a vocês, né, neste documento, né, que eu falava aqui. Só um minuto, gente, que eu não estou conseguindo abrir o projeto. Aqui. Bom, então era isso que nós verificávamos, né? A gente analisou, num primeiro momento, né, esta planta, fazendo menção à parte de iluminação, né, e também à parte de tomadas. Então, o conceito, né, que eu estava aqui a dizer a vocês, a maneira, né, como nós distribuímos na hierarquia de penas, né, na hora da escrita, nos mostra aqui o que aquele leitor necessita averiguar, né, verificar aí de pronto. Então, quem for fazer desenho, hoje em dia vai usar um comando, né, vai usar lá um programa, talvez o AutoCAD, né, algum outro que possa aí ter essas configurações sem que a gente use aquela aparelhagem toda lá do desenho técnico. Que eu não lembro, né, quem é que fez desenho técnico com você, se foi eu mesmo, mas normalmente, né, lá quando eu ministrava a disciplina, mostrava, né, as pessoas ali várias características, né, do lápis, e este servia aí para nós compor estas linhas que ontem eu explicava a vocês. Mas prosseguindo, né, no que mais nos interessa a respeito das informações, verifica-se, né, nessa primeira planta que tudo aquilo pertinente para o leitor, não importa qual leitor, se é o técnico, né, que vai executar o projeto, se é o técnico que vai analisar o projeto, ou se é o empreendedor que fará as compras, né, desse projeto, o projeto está claro, está preciso. Por que que eu digo isso? Porque já vimos ontem, né? Ele foi distribuído numa lista de materiais, né, por assunto. Foi averiguado, né, e conferido por um outro técnico tudo que está aqui sendo solicitado. E, inclusive, né, foi feito uma referência a determinado tipo de fabricante, que era, né, o que eu estava retomando com vocês na hora que caiu a conexão. A importância, né, de nós nortearmos o nosso cliente e também darmos uma segurança para aquela pessoa que nos fiscaliza de que esse projeto tem uma chance, né, mínima, porque sabemos que a chance de imprevisto não vai deixar de existir, mas será ínfima, né, em acordo com aquilo que a gente está aí propondo e colocando, né, como pertinente dentro da nossa obra. Bem, eu falava também com respeito aos eletrodutos,
ele também consta, né, lá no projeto como algo importante a ser não só quantificado, mas a ser, né, colocado aí para o nosso cliente, né, aquilo que a gente realmente necessita, aquilo que a gente pensa que será lá importante, né, que ele use em determinada situação. Bom, com base nisso, a gente vai conseguir averiguar na outra planta até mesmo onde é que foi usado, né, esses eletrodutos aqui que está se pedindo um anti-chamas. A pergunta que eu faço a vocês, aonde seria aplicado? Onde que eu posso aplicar esse material? Em específico, né? Cadê os meus técnicos da concessionária? Está na hora de entrar em ação junto comigo. Existe algum ponto que seja maior necessário que sobreponha a outro? A pergunta, eu não entendi direito. A gente está falando eletroduto anti-chama? Isso. Eu citei aqui, né, a importância da informação. E aí, com Tá. respeito ao eletroduto, né, que eu disse que ele também tem que constar, né, a especificação bem minuciosa dele, neste caso aqui, que nós já tínhamos falado ontem, né, foi feita uma referência a esse eletroduto, anti-chamas. Por que que está distribuído? Por que que um é PAD e o outro anti-chamas apenas? O que que nós podemos apontar aí como diferente? E aí? Fica devendo. E tu, Alexandre? O que que significa? Que o PD é comum? E aí? De repente, Por quê? Por que que um anti-chamas? Por que a gente está sendo especificado isso? será que para telefonia, para outras coisas, o PAD e o anti-chama para as instalações elétricas? O PAD, se vocês forem fazer, claro que não é o caso, né? Porque vocês aqui em específico são eletrotécnicos. Mas o que que a gente tem com esse tipo de material? Todo material PAD, né, o PID, né, que a gente chama, esse material ele pode ser envelopado. Envelopado significa, na construção civil, pode ser feito um concreto, ele pode ser ancorado. Então, são materiais aí que nós vamos usar dentro de lajes, por exemplo. Trata-se da resistência mecânica que esse material tem. Ok? Então, eu diria para vocês, lá, né, nas obras, quando a gente... Vocês também vão ver, né? Vão estar dentro de obra e vão ver outros setores, né, sendo ali executados. Vai existir, por exemplo, encanamentos de arruamentos. Às vezes está descrito lá no projeto, né? Vai ser um tubo para esgoto, para água, né? Na composição PID, né? Tal cor, tal diâmetro, né? Então, ali, a importância da informação correta, clara, precisa, né? Porque ela faz uma referência e depois ele poderá ser, né, procurado dentro das plantas, que aqui, na verdade, está sendo colocado apenas as cotas, mas na próxima planta, né, a gente vai averiguar isso. Então, a gente pode ver, fazer ali um rastreamento da onde, né, está sendo usado um e outro. Por que que eu estou dizendo isso? Porque, notem,
nós temos aqui uma certa metragem de um material, né, que ele é um PAD, e depois nós temos um outro que é anti-chamas. Ambos, né, na composição aí de diâmetro nominal de 25 milímetros. Daqui a pouco está lá na obra, mal distribuído, né, ou mal informado. E aí, o que pode, não raro, né, que acontece aí seguidamente? Algo que era para ser usado em um local, ser aplicado em outro. Então, esta é a clareza que tem que ter os nossos projetos. Dizer que existe, dizer que está sendo computado assim, que apesar dos mesmos diâmetros, né, nós temos lá uma característica que precisa ser apontada. Então, o que isso tem aí, além de vocês lerem um projeto e entender o que está lendo, ou escreverem o projeto e quem vai, né, ser aí o receptor disso também compreender. Se vocês vão liderar equipes, o que vocês precisam fazer com a equipe antes de colocá-las em campo? Eu diria que ninguém ganha um campeonato sem treinar, né? Sem um prévio aquecimento e um bom treino, né? Mesma coisa nós como profissionais, porque vocês sabem, né, que hoje vocês podem até estar aí idealizando, né, um projeto ou outro e isso ser sozinhos, mas em situações maiores, como por exemplo dentro de condomínios, dentro de loteamentos, vocês vão ter que ter no mínimo dos mínimos, assim, mais 1 ou 2 ajudantes. Normalmente, essas pessoas não leem planta. Gente, não ler planta é uma coisa muito comum dentro de obra. Eu digo para vocês que é o que mais ocorre dentro de obra. A pessoa é formada, ela é técnica, mas ela não sabe ler a planta. Então, imagina a responsabilidade e a preocupação que nós temos que ter, porque nós estamos lançando um documento para uma situação, né, funcional. Eu não gosto do termo, né, mas existe dentro da técnica, né, é um analfabetismo funcional, ou seja, a pessoa tem o conhecimento, mas não aplica. Então, vocês têm que ter a preocupação, porque vocês estão dando, né, um certificado que é o número de vocês, é o nome de vocês. Vocês têm que saber isso aqui melhor que todo mundo e também treinar a equipe, né? Identificar o que está sendo descrito, onde está na planta e que região, né, do canteiro de obras é aquilo, para que as pessoas consigam lá colocar em prática. Então, outra situação aqui que tem que conter na planta é a simbologia, né? Notem que na outra que nós vimos lá da rede de distribuição, que seria a planta-chave, né, que a gente chama, existia o que chamava-se de legenda. Aqui é a mesma coisa. Então, uma boa planta vai ter a simbologia. Alguém ontem me perguntou, mas eu estou com a minha memória péssima por esses dias. Não lembro, mas alguém me remeteu alguma coisa de tomadas ontem. Não lembro quem, mas alguém falou. Então, está aqui, ó. Nós temos que ter cada função das tomadas e nós temos que fazer, né, com que as pessoas entendam pela simbologia, ao olhar lá na planta, que elas consigam fazer averiguações do que está sendo dito. Bom, tomadas baixas, tomadas altas. Qual a simbologia? Vocês notem que em cada uma dessas especificações, né, nós temos aí algo que nos remete a um setor do nosso contexto aí do projeto. Então, qual é o exemplo que a gente pode ver aqui, né? Por exemplo, tomadas de piso. Todas elas, né, vão estar dentro de algo parecendo aí uma caixinha, né, no formato retangular. E é assim mesmo que acontece, né? Principalmente aí em órgãos públicos, salões de festa, como né, aqui desse projeto, coisas que nos remetam aí a público, tem tomadas realmente, né, no chão.
em piso, embutidas, onde numa caixinha, às vezes tem até uma tampinha, né, que fecha essa tomada. Então, vocês notem, tudo que se remete a piso está aqui dentro dessa caixinha. Tem que vir assim na planta? Evidente que sim. Não é porque nós queremos que seja, porque está lá na norma técnica de desenho de simbologias, né, de elétrica. Então, tem que vir. Aí, vocês podem perguntar, tá, mas por que uma, né, está achurada e outra não? Por quê? Uma está pintada em azul, outra não. Porque uma é uma TUI e outra é uma TUG. Exato, nós temos aqui, Azul. inclusive, né, uma referência da amperagem, né, da tomada. Então, vocês vejam, né, que nós temos aí tomadas de piso, né, já estava definida também aqui em cima, mas esse pintado, né, que nós vamos ter nas tomadas, também nos remetem, né, a verificar a quantidade, né, ali que nós temos na tomada chegando de amperagem. Então, verifiquem que cada simbologia dessa, dentro daquilo que a gente está projetando, vai ser importante para a quantidade, né, que nós temos que fazer lá para o nosso cliente, para nós também podermos, né, orçar a obra, mas também para colocar isso nos locais corretos. Por que eu estou frisando isso, né? Que está sendo até repetitivo, exaustivo, né? Como eu estou repetindo, porque eu vejo isso o dia inteiro. O que eu vejo acontecer? Chega lá o empreiteiro, que vai ser vocês, né? O dono da empresa, e larga para as pessoas, né, dentro de sacolas aí, né, de sacos, todas as tomadas, todas as fiações da obra. O que eles fazem? Colocam tudo em concordância com o seu próprio achismo. Gente, é o que acontece. Acreditem em mim, é o que acontece. Então, mostrar isso, fazer um treinamento antes, tu perde meia manhã, mas tu ganha em economia na obra, né? E também aí não te custa, né, problemas que poderá Até se tu for na legenda, né, Viviane, as tomadas baixas aí, que é a 30 centímetros do piso ali, ela é... Cortou o teu áudio. Na baixa, de 30 centímetros do piso ali, tá. Ela é embutida, ó, encaixa 4x2 ali, ó, ela é com 20 amperes, entendeu? A amperagem dela é de 20, então se Aonde tu não tu vê tá a legenda, na quarta simbologia, ali mesmo, a legenda fala que é de 20 amperes, ela seria uma TUI, né? Uma TUG, quer dizer, uma TUG de 20 amperes. E aí pela simbologia, né? Uhum. A tomada baixa é a primeira lá, Matheus. Isso. É? Não, tem a primeira, mas é a quarta ali, ó. A quarta, tomada A quarta baixa. não é de piso? Isso, ó. De piso? Embutida em caixa de 4, ó. É a tomada baixa ali, Tá. ó. De 20 amperes. Mas ela não é, tá mas mesmo? aqui ela não é embutida em... Ah, não, sim, em piso, desculpa. Não. Não foi isso aí que eu só quis dizer. Só quis dizer, se tu for separar só por, é TUI, é TUG, e se tu não lê a legenda, daqui a pouco tu bota uma de 10 amperes aí, e a legenda aí tá te dizendo era isso que eu também estava... Isso, em em outras palavras, é o amperes. mesmo que eu estava falando para vocês. Tá, entendi. Não, é isso mesmo. Até porque, foi isso que eu só quis, que eu estava vendo a legenda. Tá, te entendi. Mas é isso mesmo, gente, que eu quero dizer para vocês. Tem que separar, né, os materiais por setor, por região, porque senão, lá não diz, né? Lá ela diz se ela é de 10 ou de 20. Mas aonde que tu vai utilizar, quem vai fazer isso somos nós, né, que temos aí a responsabilidade de fazer essas verificações. Então, várias outras simbologias, né, como as de interruptores. Por exemplo, né, nós podemos ter aí interruptores simples, duplos, triplos,
com ou sem tomada, né? Então, como que nós vamos aplicar isso? Está aqui. Vai estar desenhado lá na planta, né, baixa, o setor, e também vai estar, né, aqui dizendo o que essa simbologia representa. Então, mostrando, né, que a gente tem que ter essa informação bem precisa, né, para que a gente consiga lá fazer, né, com que as pessoas que vão aprovar isso ou executar isso entendam. Outra questão, os pontos de iluminação de forro e pontos de iluminação de laje. Então, uma simbologia, né, específica, criada, né, para nos remeter a isso. Por que isso é importante? Por exemplo, dentro dos pontos de iluminação de forro, o que eu vou ter? Eu vou ter a caixinha, aquela que nós falamos ontem? E aí, Matheus? Normalmente não. Normalmente não. Normalmente não. Não, né? Então, nós temos já aqui mostrando, né, como que, em que pontos, né, que eu vou ter esse tipo de situação, das quais eu não vou usar, né, aquelas caixinhas que a gente computou lá de início, né? Então, também mostra a importância da gente fazer essas averiguações, e isso também é uma maneira de fazer lá uma compatibilização do projeto. Quando a gente sobrepõe todos os projetos, né, quem vai trabalhar com projeto aí, o que a gente vai fazer? Coloca tudo lá no programa, né, uma planta em cima de outra. Às vezes aí dá 3, 4 projetos, né, um sobreposto ao outro, e isso aqui tem que casar tudo. Tem que fechar, né? Não vai ter sentido nessa sobreposição eu achar caixinhas, né, embutidas concretadas se eu estou dizendo que é ponto ali de iluminação de forro. Bem, outra questão aqui que é muito pertinente, né, existir lá no nosso projeto é o nosso padrão de entrada de energia. Muito necessário, né? Então, aqui está sendo apontado a carga instalada. Quem é essa pessoa aqui? 14.582 VA. Pode falar alto, Alexandre. Sem... A tua carga, a tua demanda, né? A minha demanda, aquela que o eletrotécnico passa aí, né? Todo o curso falando. Está aqui. Então, vem aqui de carro-chefe, né? A partir da demanda, a gente diz o tipo, né, de instalação. Nós sabemos lá o nosso disjuntor. Quem é esse disjuntor aqui? Esse é o da entrada, é do padrão de entrada ali. Quem vota com o Matheus? Quem vota contra o Matheus? Quem... Disjuntor geral ali, Isso. como o Matheus falou. A geral, né? Esse aqui... É o que o Matheus tinha falado. Exato. Esse aqui é, né, aquele responsável pelo o sistema, apesar de sabermos, né, que nós vamos ter outros lá dentro do CD que poderá, né, ser interrompido, né, setores aí dentro da residência, né, como garantia. Mas se ainda assim não for, né, dentro da residência, ou se não for garantido lá, temos essa proteção aqui. O condutor do ramal de ligação, o condutor do ramal de entrada e o eletroduto da entrada. Então, pode falar, Alexandre, quer falar? Não? Não? Ok, é isso aí. É isso aí. Então, isso nos remete, né, a tudo que é de pronto no projeto. Estamos analisando de 3 pranchas a prancha 1. E olha quanta informação a gente já tem do longo do projeto. Nos mostra, então, tudo que a gente precisa saber para entrar com essa energia. Está aqui. Bom, agora, quanto é de cada coisa, nós vamos ler e interpretar aí, né, dentro do restante da prancha, da planta. Bem,
que nos mostra aqui? O CD, né? Um quadro, né, de distribuição. Então, nesse quadro aqui, né, é um demonstrativo de como que nós temos que ter lá organizado, né, o nosso sistema. Tá aqui. Então, nesse estilo. Bem, deixa eu ver se tem mais algum ponto que a gente tenha que averiguar nesta prancha. Não, não temos. Pô, tá bonita essa planta aí, Viviane. Tá. Tá bonita. Amanhã eu vou ter uma... Não é uma reunião, mas uma conversa com a pessoa que fez ela, em função de outros trabalhos, e eu vou dizer, olha, parabéns. Tu não é engenheiro eletricista, mas, olha, melhor que isso, só trocando de curso e indo lá fazer elétrica mesmo. Muito boa. Mas tem mais, Matheus. Mudei já, ó. Tudo lá da mesma colega aí, nossa. Então, o que que nós estamos averiguando aqui? A mesma coisa, né? E que eu não consegui, estou com muito documento aberto aqui para poder mostrar para vocês, não consegui fazer um comparativo. Se forem analisar, né? Peço que façam isso aqui junto comigo, vocês podem verificar que nós temos, né, a mesma planta, e agora com explicações maiores que precisa conter aí no nosso projeto. Ou seja, estamos lá com o mesmo espaço, vamos falar de novo da questão do desenho, continuamos com a ideia daquele desenho, né, que nós temos que enxergar o que nos interessa primeiro e depois, né, o que é secundário aí de informações. O que vocês conseguem verificar aqui? Vamos ver aqui o primeiro ponto aqui da parte superior da prancha. A gente vê ali o padrão de entrada, aí vê as iluminação, as TU e as TUG. Deixa eu ver. Ficou tão bom que até a gente fica com medo de entender se é isso mesmo, né, que a gente está vendo. Mas é. O que nos mostra aqui? Bom, vamos pegar aqui só um trechinho, porque vamos por partes. Por exemplo, aqui, se nós lembrarmos lá do nosso projeto anterior, né, que é o do mesmo local, nós tínhamos lá simplesmente um ponto. Nos mostrava anteriormente se era um ponto de iluminação embutido em forro ou em laje. Não nos importa, nesse caso mais, se ele está embutido. Nós já deixamos a cota planimétrica, né, na hora de deixarmos o ponto. Estamos partindo para o que nos interessa efetivamente, que é fazer funcionar, ou seja, opa, então, colocação de eletrodutos, colocação de fiação e distribuição de circuitos. Bem, vamos lembrar lá de projeto. O que nós estamos vendo aqui? Estamos vendo uma lâmpada, né? Outra lâmpada, as duas iluminam aí esse banheiro, estão interligadas na caixinha. De que jeito? Num digníssimo eletroduto, né? O que nos remete aqui? Vou circular. Aonde eu sublinhei nesse setor. O que é isso? Circuito de iluminação e circuito de tomadas, né? O circuito 1 e o circuito 3. Circuito 1 para iluminação, né? Que é
neutro, fase 1,5, a bitola do condutor. E o circuito 3, neutro, fase terra. E Ou terra. proteção, no caso. Olha em quanta coisa, tá? O Alexandre leu, sem nem... Claro, né? Se formos ver aqui a planta, estamos vendo que vai nos levar, né? A partir disso, a tomada está descrito aqui nesse ponto. Mas se eu quisesse analisar a planta de uma maneira muito mais específica, né? Se eu colocasse só aqui, nós teríamos essa informação. Primeiro, porque já sabemos que no circuito 1, para termos aí um diâmetro de fiação de 1,5, tomada não pode ser. Nem TUG, tampouco TUI. Circuito de chuveiro nesse 1, muito menos, porque não poderia ser nem 2,5. Tu não ri, Matheus, que tu nem encontra mais isso aí nas tuas obras. Pode parando. Tu não me diz um negócio desse. Nunca. Nunca. 2,5 no chuveiro não encontra? 2,5 no chuveiro, não. Nunca. Tipo, 4, inicia com 2,5, vai para 10, vem para 2,5 de novo. Não, tu não encontra assim. Então, notem que o desenho, quem é técnico, não precisa nem que seja dito mais nada. Se entregasse só isso para vocês, nós saberíamos do que se está falando. Que é uma iluminação, primeiro porque lâmpada não tem um fio, né, neutro. Por que motivo? Onde está a proteção, né, de um circuito aí da lâmpada? Quem é que garante? Uma vez que ela é fase e retorno apenas. No caso aqui, tu quer dizer que ela não tem o aterramento, né? É isso, né? Ela não tem aterramento, né? Ah, tá. Ela tem fase e retorno. Por quê? Porque lá em análise de circuitos que vocês estudaram, passaram aprovados com 10 de média, vocês verificaram, né, que a lâmpada funciona dentro de um princípio de circuito série. Mesmo princípio da bateria. Lâmpada funciona assim. Não vai funcionar nessa outra formatação. Por isso que o Alexandre já saiu respondendo o que era, sem nem olhar o contexto. Segundo, pelo cabeamento que a gente já disse. Bom, vamos analisar o circuito 3 aqui. A questão de ter desse cabeamento 2,5. Tá, eu já sei que é tomadas. Não tanto pelo diâmetro do condutor, mas sim pela fiação que passa, né? Pelos condutores que passam. Toda tomada vai estar lá, né? Em tese aterrada. Por quê? Proteção do equipamento, né? A ser Perfeito. ligado nela. Proteção do equipamento. Aí vamos relembrar lá quando estudamos máquinas, né, e eletrônica também, né, que a gente entende bem isso, né, fazendo esse estudo, que o equipamento ele tem lá duas proteções. Uma dentro do circuito, que é para proteger lá por dentro o que está acontecendo de fugas e de correntes parasitas, como no caso de um motor, por exemplo, né, a geladeira. Temos lá um monte de interferências, né, que ocorre, que a gente já sabe, que tem que ser protegida e tem que ser dissipada. E temos lá o aterramento da carcaça, que é aquele que as pessoas normalmente não fazem, né? Que vem aquele fiozinho na cor verde. Então, atentem, mais uma vez, à precisão da arquiteta que fez esse projeto. Melhor que muito eletrotécnico. Por quê? Porque ela não só descreveu bem, mas ela colocou as cores para que as pessoas se remetam a situações aí bem mais abrangentes. Então, tá aqui. Jamais seria, né, um ar-condicionado, porque não temos fio para isso. No máximo dos máximos,
vai ser para uma tomada de uso geral, uma TUG, como está aqui, ó, que vai ligar aí uma tomada, né, dentro de um sanitário, na porta, né, aqui na saída da porta, naquela área que vocês haviam visto, que era da pérgola ali, né, quem ia para a pérgola. Tomadas de dentro de um sanitário, que é para ir usar um secador de cabelo, um aparelho de barbear, que não nos requer muito da nossa linha. Bom, então tá aqui, ó, tudo aquilo que a gente analisou lá, né, de simbologia que ela colocou, ela aplicou aqui dentro. Então, as arandelas, né, os pontos de iluminação, interruptores, né, se vocês forem olhar aqui, né, nós temos aí entrada, né, do banheiro, interruptores colocados, né? Normalmente, esses interruptores aqui, como esse banheiro, o que tem de peculiar nesse banheiro que é bom vocês atentarem? Nada, pelo que eu vi. Primeiro, questão de segurança, já falei ontem para vocês, porta abrindo para a rua. Não é só porque todas as portas aí de estabelecimentos têm que abrir, né, para a rua por uma questão de rota de fuga. Neste caso aqui não é uma rota de fuga, é a entrada para o sanitário. Não sei nem se é feminino ou masculino, mas os dois têm a mesma característica. Segundo ponto, nós temos aqui toda a proteção, né, de pessoa aí com necessidade especial, né, um cadeirante, né, uma pessoa que tem aí uma certa limitação de uso, né, ao sanitário. Então, nesses setores, atentar bem à altura, né? Lembram aquelas alturas que a gente tem que ter lá, dos interruptores? Então, não existe aquela história, ficou um pouquinho mais alto. Não, não pode. Tem que ficar no que é do piso pronto. Então, por isso, novamente, aqui, né, o que parecia não ser importante, que era aquela relação plane-altimétrica, né, que a gente falava, de dar os nivelamentos da obra, ela é sim muito importante, porque toda essa parte de embutir, de caixinha, de chumbar, ela está prevista, né, para estar sobre o piso pronto. Então, o Matheus foi lá, não falou para o funcionário dele disso, e o interruptor ficou 10 centímetros mais alto. Para nós que temos aí, que não temos, ou melhor dizendo, limitações, perfeito, mas para uma pessoa cadeirante, por exemplo, pode ser aí algo impertinente, né? Então, tem que se atentar a tudo isso. Bem, o que nós temos que ver mais aqui da questão? Uma coisa antes de ir para adiante, que eu lembrei quando falei de chumbamento de caixinhas. Como é que chumba as caixinhas na parede? Como? Vocês têm que saber. Quem é que vai chumbar as caixinhas? Ou quem é que vai... Em edifício, é o eletricista, por incrível que pareça. Não é o pedreiro. Qual é a técnica para fazer o chumbamento de eletroduto e de caixinha em parede? Não errem nisso, gente, para não dar problemas que não interessa para vocês, né, para ir para os clientes. Jamais, quando fizer chumbamento de caixinhas, errei o ponto. Vou puxar desta aqui uma tomada para lá. Posso fazer isso? Só o eletricista pode fazer isso, porque o pedreiro jamais, porque ele corre risco, né, de movimentar a estrutura. Por que que aquilo, né, que a arquiteta botou na primeira planta, aquelas cotas para a gente botar os pontos onde tem que ser a tomada no lugar certo? Não podemos comprometer estruturas. Jamais façam na casa de vocês um puxado, né? Vou levar essa caixinha daqui para lá numa linha horizontal reta.
linha horizontal reta, fissura em parede, possibilidade de rachadura, né? Porque tem diferença fissura de rachadura. São patologias que a gente chama diferente, né, na construção. Sempre tem que dar um ponto em diagonal. Por que isso? Sustentabilidade. Se tu fizer isso, né, num tijolo furado, ele cede. Vai dar fissuras, rachaduras no outro ponto mais para cima, enfim. Agora, se tu fizer em diagonal, ele se assenta. Que princípio é esse? Princípio da física, que eu digo que ela explica tudo, obviamente. Então, tá lá, né? Por que que quando vocês querem sustentar uma estrutura lá no telhado, o tijolo é a cutela? Maciçado. Por esse princípio. Então, se funciona para segurar as telhas, muito mais para colocar as caixinhas. Na hora de chumbar os eletrodutos na parede, o que que tem que ser feito? Corta-se na obra, né, pequenos pedaços aí de aço, né? Aço 4.2, 5, e naquele vão ali, né, se coloca naquela rasgo que foi feito, esse aço, né, segurando ali o eletroduto na parede. Por que isso? Porque depois, na hora que o pedreiro for lá fazer o arremate que vocês estão fazendo, né, da instalação que vocês fizeram, não fica saliência, não fica duas linhas, né, de fissuração mostrando exatamente onde está o eletroduto de vocês, não vai aparecer na tinta, que o Matheus foi lá e fez isso, e vai dar tudo certo. Mesma coisa com as caixinhas. Qual outro cuidado que tem que ter com as caixinhas? Principalmente aí em residências classe padrão AA, né, gente? Por favor. O que acontece muito? Vocês notem, por exemplo, aqui, ó, nesse setor de cozinha dessa planta, o que nós temos? Nós temos várias tomadas. Supondo que todas essas tomadas estejam na mesma altura. Esses pontos aqui. Se está na mesma altura, tem que ficar na mesma altura. Só que vocês não vão deixar a desculpa lá para o pedreiro. Vocês podem dizer, não, eu puxei, dizia no projeto que elas são tomadas altas, estão a 1,20 do chão, né, do piso pronto. E aí, depois, na hora de tudo feito, o cliente lá do Matheus diz, não, mas peraí, ficou tudo torto. Eu posso puxar do chão a trena 1,20 para botar minhas caixinhas? Vai nivelar, vai. Não, vai descontar o piso, né? Eu faria assim, eu descontaria o piso e depois tu ia nivelar elas, né? Tu tem que pegar um nível para poder colocar elas tudo no mesmo nível. Praticamente. E aí, Alexandre, que tu ia falar? Vamos ver se fecha. Não, mas eu colocaria a primeira ali, né? E aí nivelaria pelas outras, as outras por ela, né? Foi a mesma ideia do Matheus. A mesma ideia do Matheus. Bom, o que se faz em obra que nenhum engenheiro vai vir reclamar de altura de caixinha? Pedreiro erra no piso, tá? É uma característica deles, eu não sei por quê, mas sempre erra por causa da retração até, né, da concretagem. O que se faz? Se coloca um nível. Não interessa qual nível tu vai colocar. Ou tu faz com mangueira de nível, bate o nível da peça e faz o esquadro, né, dessa peça para tu ter um nivelamento com a mangueira, ou tu põe aí um nível qualquer. Vou pôr na porta de entrada. Pode ser. Marca lá a tua referência topográfica. Qual é a referência topográfica lá em desenho técnico? Aquele triângulo, né? Com uma puxadinha ali, parecendo uma seta, né? Isso é qualquer profissional que entrar na obra, opa, alguém botou uma referência de nível aqui. De quanto? Coloca ali em cima. Meu nível tem 20 centímetros. Pronto. 20 centímetros, alguém vai segurar ali para ti e outro vai puxar com a mangueira no que a arquiteta pediu. Ela pediu 1,20. Quanto tem que subir? Lá na mangueira. Na primeira caixinha que tu vai colocar, que tu não está nem olhando para o que o cara fez de certo ou errado no piso dele, no porcelanato dele. Quanto sobe?
Se é 1,20, por exemplo. Já estava 20, vai subir mais um, né? Vai subir mais um. A partir disso, tu vais colocar a primeira referência ali e vais puxar as outras. Jamais confie em referência de piso. Outra coisa também, claro, Nunca. Isso é um investimento, Pode falar. né? Um nível de laser, né? Um nível a laser. Pode ser. Um nível com Mas laser, o né? nível Também a tu pega laser... ali a referência, né? Tu pega a referência e depois tu só marca, né? Pega a É, referência da porta, faz a tua referência e depois tu larga o laser, né? Sim, mas aí eu diria que tem que ser um nível a laser bom. Por que que eu estou dizendo isso? Existe uns que a gente compra aí, que eu já tive também, mas desisti dele. Por quê? Ele é frágil. Todos aqueles que vocês forem ver lá o preço e ele for rastro de barato, gente, não usa. Ele é frágil, tá? O que que acontece? Vocês vêm na hora de montar o laser. Então, qualquer coisa que caia no chão, que perto, ele se... e já perdes a referência. Aí, outra coisa que, quanto mais frágil, mais difícil, né? Porque ele fica rodando ali o laser, né? Para te dar aquela sensação de que tem o círculo, numa velocidade alta. Aí, o que que acontece? Aquilo ali, às vezes tu perde a referência. Eu acho que a melhor referência é a que a gente conhece muito bem, que funcionou toda a vida. Joga com a mangueira de nível. Por que que é com a mangueira de nível a melhor de todas? Princípio de quem? De Torricelli, né? Vasos comunicantes. Da onde? Daqueles que faz funcionar a tua caixa d'água, que faz funcionar lá teu comando hidráulico, que a gente estudou isso. O mesmo. Então, faz isso lá. E aí depois usa o nível, né, para conferir, para mostrar para o teu cliente e tal. Porque se tu pegar do chão, nunca vai dar certo. E eu tenho pânico disso, sinceramente falando para vocês. Eu vou nos lugares e eu fico olhando as tomadas, né, porque às vezes é um local, né, destinado a um interruptor de entrada, outros pontos ali, né, de alarme, enfim. E tu vê direitinho, pode ser centímetros, mas tu vê. Tu vê que tem algo errado. Então, é um preciosismo? Pode até ser. Tem quem se importe? Uma meia dúzia, que nem eu, se importa. Mas, o que que acontece? Aquele que se importa é o que vai te chamar, né? Diversas vezes vai te indicar. Por quê? Porque essas coisas que as pessoas... que definem o padrão da casa das pessoas. A estética. Então, tu precisa fazer esse tipo de averiguação, né? E instalar essas coisas corretamente. Bom, o que nos mostra mais aqui? A gente viu que conforme foi avançando, nós fomos tendo mais circuitos, né? Com especificações aqui, né? De fiação a mesma lá de cima. Ainda trata-se, né, de tomadas aí de uso geral, por exemplo. Temos aqui um CD. O que a gente consegue analisar vendo, né, esse quadro de distribuição? Que realmente todos os circuitos da residência, né, estão saindo em concordância, né, com o que está instalado aqui. Por que eu digo isso? Ora, o Matheus apontou logo que a gente viu na planta, né, a entrada. Isso aqui, ó, que está sendo descrito, vem da estrutura, né, da infraestrutura do condomínio, da concessionária, enfim, sempre tem que ser indicado em planta, tá? Sempre. Todos os projetos que vocês forem pegar aí, se forem pegar lá um projeto de tubulação de água, vai dizer isso aqui também. Da onde que vem? Né? Vem da rede da concessionária? Vem de onde? Para que as pessoas saibam, né, que para aqui a ligação e tem que buscar essa informação em outros documentos para ver de onde exatamente está o ponto. Então, está entrando, né, a nossa energia e ela está vindo, né, para o nosso quadro, que já começa, então, a se fazer as distribuições aí dele, né, para outros pontos da casa. Se fôssemos fazer, né, uma
análise, né, bem esmiuçada aí deste tipo, desse circuito, por exemplo, né, o que a gente vê? Que realmente está correto, ele sai de um ponto aqui e vai passando, né, por esses eletrodutos todos, né, e vai ser alimentado tudo aí na residência. Que nem vocês faziam lá, né? Ô, Viviane, é impressão minha ou ela também teve um cuidado aqui de colocar as duas fases? É que eu vi que, pelo que eu vi a entrada ali, as fases elas entram com dois tipos de cor, um vermelho mais claro e um vermelho mais intenso, né? E até nos eletrodutos, não sei se é o meu olho que está me enganando, né? Até nos circuitos ali tu vê que tem um circuito que o vermelho é mais intenso, outro vermelho mais claro. Parece mais claro, né? Vamos olhar agora nas legendas ali para ver, para não ficar afirmando que é ou não é, mas pode ser. Mas não sei se é o olho que engana ou não, Matheus. Porque o que acontece? Outra coisa que eu vou dizer para vocês, quem for trabalhar com CAD, a gente tem que especificar as penas, que a gente chama. O que é as penas? Que nem aquele conceito lá da caneta, né? Caneta, vocês sabem que a ponta é definida pela pena. Mesma coisa lá. E, às vezes, quando a gente transforma o documento em PDF, pode ser que dê aí uma destoada e até uma salientada a mais, né, em pontos que não era o conceito. Então, vamos analisar aqui e já voltamos a verificar isso. Aqui ela está fazendo uma menção, né, de um trilho aí de eletrocalha, porque já vimos, né, que tem partes aí que é forro, né? Vimos também que, apesar disso, temos uma laje, e muitas vezes, né, quando se tem lajes, às vezes até que não sejam concreto armado, né, que sejam pré-moldadas, a gente tem lá muito uso, né, de eletrocalhas. Outra coisa que que temos que falar, que não, para ver aí, né, quem vai trabalhar com manutenção ou fazendo isso, como é que se prende lá as eletrocalhas e coisas em laje? Posso fazer furações? Sim, não? Todo mundo diz que não, né, em laje, mas eu posso ou não posso? E aí? Sumiu todo mundo agora. Eu posso, né? Eu posso. Como é que é estabelecido isso? Bom, num projeto pequeno, né, não tem muito a que se deter no trajeto, vai se escolher o ponto, né, vai se adaptar ali ao lado, né, que melhor convém, simplesmente por uma questão de entender depois, né, informar para as pessoas onde é que está passando. Edifícios, por exemplo, existe uma hierarquia, às vezes tem mais de uma eletrocalha instalada, principalmente nos corredores, por exemplo. Para mim, que trabalhei, né, alguns anos em construção de hotel. Hotel é um edifício, né, um prédio com características muito peculiares. Por quê? Porque tem todo o cabeamento de TV passando para todos os cômodos, né, todos os quartos, tem todo o cabeamento elétrico, tem todo o cabeamento, né, para aquela questão de segurança das portas, né? Hoje em dia, esses mais novos, ainda os express, né, que são os mais acessíveis, né? Eles têm já esse recurso, não existe chave, né? Tudo aquilo passa, né, o cabeamento disso de modo separado. O que eu quero dizer com isso? Vai haver uma hierarquia. Ou seja, vai ser estabelecido em projeto exatamente em que corredor está passando, qual lado do corredor e qual hierarquia. Às vezes ela pode estar até sobreposta. São presas lá com aquelas... gente, me fugiu o nome. É um parafuso, né? Que tu compra metro, rosqueado, né? Normalmente ele tem lá uma chapa, tu vai fazer aquilo embutido na laje, vai se prender a eletrocalha. Outras maneiras, né, que também alguns usam, é aquela fita valsiva, né? É um rolo de uma fita
acho que ela é galvanizada, né? Que ela tem ali, mas isso mais para a questão aí de tubulação de rede de hidráulica, né? Em edifício que é mais utilizado. Prender aquelas caixinhas ali embaixo do sanitário, né? Que depois vai o gesso para tapar aquilo no cômodo de baixo. Então, isso tudo é permitido, apesar de laje, né, ser uma estrutura aí que não se admite, né, perfurações, esse tipo de perfuração, ok. Depois passa o gesso, né, que também vai ser feito aí canaletas, né, para que ele fique ali suspenso, tapa tudo. Mas sempre com cuidado, né, nunca se faz, por exemplo, quem vai fazer, né, algum tipo de serviço desse, se trata de laje, vai usar um martelete para romper, né, ou alguma coisa entupir, o que tem que fazer? Pode sair com o martelete perfurando e fazendo sem nenhuma segurança? O que se faz, né, caso ocorra de alguém ter que fazer um trabalho assim? Escoramento, né? Elimina o efeito de vibração na estrutura, né? E não há indícios aí de segurança. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já vi acontecer numa situação com uma pessoa conhecida que foi fazer um serviço e quase houve um acidente. Por quê? Tu chega lá, né, Matheus, tu que está mais aí, tu pode pegar uma casa muito antiga, por exemplo. Tu sabe como ela foi executada? Sabe se ela está com a estrutura em dia? Porque às vezes, né, o que tu está vendo bem pintadinho não pode não ser o que realmente está ali por dentro, né? Então, ter esse tipo de preocupação faz parte do nosso trabalho, apesar de não parecer, né? E que a gente tem que ter aí noção de como vai executar isso. Tanto na hora de fazer perfurações, né, de instalar alguma coisa, né? Quanto na hora aí de fixação mesmo. Bom, então aqui a gente viu, né, de uma maneira geral, isso não vamos nos deter, porque vocês já estudaram, quero que vocês entendam, né, a leitura, né, da planta e por onde que vem. Então, nos diz o percurso todo, né, e da onde que ele saiu, da nossa entrada lá, que a gente já averigou. Bem, o que mais nós temos que nos deter? Aqui, ó, outra situação importante. Lembra ontem, quando eu mostrei as escadas? Nós tínhamos lá as escadas com vários pontos, né, de iluminação para dar o designer, né, na escada. Então, tá aqui. A preocupação toda, né, foi mostrado o circuito que está passando, né, como que ele foi subdividido, está nos mostrando aí a fiação também, assim como no outro, né, tudo aqui, basicamente, né, para ligar as lâmpadas mesmo, não estou vendo nenhuma tomada nesse setor. Nos mostra também o quanto, né, de potência está sendo requerido aí nessas iluminações. São de embutir, né, que aí dá o efeito lá na escada. Preciso me preocupar com os níveis? Evidente que sim, já estava lá na planta anterior, indicando todas as cotas, né, tanto planimétricas como as altimétricas que tinham lá no empreendimento, né, no projeto. Precisa ser. Por quê? Isso tem que ser muito bem detalhado, senão eu vou perder o efeito. Imaginem, né, se eu não obedecer os pontos que foi delimitado no projeto. Essa lâmpada ficar mais para cá, por exemplo. Não vai rolar o design. Por consequência, todo mundo vai saber o nome lá do eletrotécnico, né, do eletricista que fez. Então, outra sugestão também para vocês, projetos aí que as pessoas têm tempo de admirar e de contemplar o projeto, são muito mais importantes. Quem é que aí vai à festa, que nem eu, e fica olhando, né, em cima do salão de festa, por onde passou as vigas, quanto que tem de distância, como que está instaladas as tomadas, aonde que... Gente, vocês vão ficar com esse feeling, não adianta. Cada um na sua área, mas a gente vai se acostumar com isso. Duvido que os meninos aí da rede de Viva não passem nas ruas olhando tudo, o que está acontecendo ali. Sim ou não? A gente vai a Santa Vitória, o Celso fica olhando todos os defeitos que tem na rede. É impressionante.
Aí, Os que ó. ele fez, ô Alexandre? Não, não. Não, eles pegam Não, outro. mas é horrível mesmo, porque tanto tu vai para Porto Alegre, tu vai para. Agora eu fui para Santa Catarina, nem se compara, né, as redes, mas tu fica naquele negócio de ficar olhando para a rede, né? Em vez de estar olhando a paisagem, tu está olhando uma coisa que tu tá acostumado. Entendeu? Gente, Ô isso é Celso, verdade. Fala, Matheus. ô Viviane, Ah, pior não é isso. Pior é a gente ter aula na escola e ter uns ar-condicionado lá com os fios aparecendo. e aí? Gente, isso que o Matheus apontou foi também um absurdo que eu verifiquei na universidade, né? Não vou citar o nome, mas vocês sabem qual é, a única que tem aqui, né? Me orgulho muito da minha universidade, mas o prédio da engenharia, tá? Onde estávamos nós ali estudando, ele tem, né? Até hoje não tinha, ele tem 2 pavimentos. Na época, não sei como está agora, faz quantos anos, né, que eu não ponho meu pé lá. Sanitário para deficiente no 2º pavimento. Oh, beleza, né? Contemplou. Não preciso dizer mais nada, né? As pessoas iam com a força do pensamento para o 2º pavimento. Porque... E tem elevador para levar a pessoa até lá? Não sei hoje em dia, mas naquela época não existia. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Nós temos que vender o nosso peixe, como diz o outro, né, da maneira correta. Então, vocês imaginem, isso era uma coisa que a gente ria muito enquanto estudantes, né, que é o que nem o Matheus apontou agora, né? Uma escola a gente que se forma divertiu bastante lá na aula. A gente se divertiu bastante lá. Todos os eletrotécnicos olharam para aqueles... Aquela... O que eu posso falar? Como é que eu posso dar o nome? Não, deixa, não pode nem dar o nome. Mas isso acontece, Matheus, muito. E agora, né, vocês vão notar muito mais. Vocês vão se aperceber de estar conversando, né, na casa de um conhecido e de estar vendo situações que estão ali equivocadas. É natural, porque a gente está trabalhando com isso e a gente começa, né, faz parte do nosso sistema. Então, assim como a gente vai fazer com os outros, né, a gente também vai ter aqueles que vão fazer ter esse tipo de conceito, né, com respeito aí ao nosso projeto. Então, o que eu digo para vocês? Normalmente, em situações aí, salões de festa, hotéis, coisas que as pessoas têm um tempo de contemplar aquilo, os defeitos parece que ficam mais evidentes do que na nossa casa, por exemplo. Né? Que tu tá ali contente com aquela situação. Então, o cuidado, né? Não que em outros setores não necessitem. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, né, que em situações como essa, que eu mostrei aqui de uma escadaria, pode parecer irrelevante para alguns. E eu digo isso porque eu escuto isso. É irrelevante para algumas pessoas. Mas 5 centímetros para... Não, mas não é. É a questão do efeito que alguém pensou que vai ter. E vocês que estão eletrotécnicos e que sabem, inclusive, projetar, né, em acordo com a luminotécnica, o que vai acontecer? Se tu tirar as distâncias corretas, né, tu acaba com o teu jogo de cores que tu tinha que ter ali. Então, são situações aí que a gente precisa cuidar, porque faz parte, né, do nosso trabalho. Outra coisa que foi colocada aqui na planta, vamos mudar aqui. Ó, a planta, né, tem aqui também os unifilares, né, o diagrama unifilar. Tá aqui. Precisa ter isso? Claro. Vai ser indicado, né, nesse painel aí que está sendo colocado, o que nós temos de carga, né, de potência instalada, a demanda, né, potência de demanda. O que significa esses números aqui?
Está dizendo que a carga instalada, depois dando um número abaixo da potência de demanda. O que é? Ó, o Matheus foi buscar nos apontamentos. Eu tenho aquilo, né, que realmente demanda o meu circuito, correto? Ou não? Se eu for contabilizar toda, né, somatizar lá toda a minha potência nominal e, por consequência, né, a minha potência instalada, eu tenho, né, um número. E tenho aquele que é fornecido efetivamente, não é isso? Sim ou não? É o que tu vai usar e o que tu recebeu, né? Perfeito, é isso, gente. Está sendo informado aqui. O que nos diz isso, né, para quem vai aprovar o nosso projeto? Nesse caso, né, a concessionária aí, normalmente com projeto residencial, né, não vai ter esse trâmite de aprovação nesse jeito, vai ser só né, para o nosso cliente mesmo. Significa que a minha rede tem recurso, né? Por quê? Porque se eu for instalar na minha rede exatamente o que eu preciso para manter os equipamentos que eu tenho, o dia que eu ligar comprar mais um ventilador, o que vai acontecer? Não vai parar meu disjuntor, né? Com tudo a plena carga, obviamente. Então, não é essa a ideia. Bom, o diagrama unifilar, né, serve para quê? Serve para nos dizer o que está acontecendo, né? Mostra o nosso medidor, está nos dizendo, né, a rede da concessionária está passando lá na nossa frente, né, do nosso imóvel. O fio 10 milímetros, esse fio 10 milímetros a gente vê praticamente em tudo. Significa que realmente é só 10 milímetros que vai ser? Não. Não. Neste caso, né, por uma questão aí coincidente, é normalmente, né, para nós consumidores aí residenciais, né, prediais, é 10 milímetros. Mas, vocês notem, foi feito aí quantos circuitos? 5, né? Não? Mais, né? E foi feito também o dimensionamento disso, para que a gente entendesse que realmente estaria ali, né, acontecendo a segurança aí do nosso circuito. Bom, tá aqui, ó. Ela mostra como que sai lá. Pode falar, Alexandre. Uma coisa que eu não entendi aqui, o disjuntor geral aqui da medição, 50 amperes. E o DR, 63 amperes. Ele está com maior capacidade do que o que garantiu o geral. A seletividade não vai ser obedecida, né? Exato. Teria que se averiguar melhor aqui. Mas vamos olhar pelo ponto positivo. Foi feita temos a proteção lá na nossa entrada. O que significa esse DR aqui, Alexandre? Tá fechado o microfone. DR, diferencial residual. Não, isso. Saiu. Residual. O que ele está fazendo no nosso circuito? Ele é uma proteção. Ele, se tiver aterrar uma fase, alguma coisa assim, ele vai desarmar vai desligar o circuito. Perfeito. Então, dentro do padrão de entrada, essa residência está muito bem protegida. Todos concordam? Sim. Sim.
Bom, depois vamos analisar aqui, né, dentro do nosso diagrama unifilar, os nossos circuitos. Foi separado, né, iluminação interna da iluminação externa. Existem uns circuitos, né, de TUGs. Existe, né, uns circuitos de TUI, né, que seria aqui o micro-ondas e o forno elétrico, bem como o ar-condicionado. São 3 circuitos de TUI, desculpe. E temos as TUGs da cozinha. Então, nós temos 2, 4, 6, 8 circuitos, 9 circuitos. Todos separados. O que nós estamos vendo aqui? Está dito, né? Por exemplo, nós temos fase A, fase B e circuitos que foram distribuídos entre as fases. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque está sendo colocado, e isso não foi preciosismo da pessoa que projetou, tem que aparecer como que foi distribuído e também que a pessoa entenda que está correta a distribuição. Por que tem que ter essa preocupação? E que precisa ter a conferência lá da gente que vai executar, por exemplo. Vamos supor que isso aí... Pode falar. Porque está bem distribuído e está balanceada as cargas entre as fases. Isso, né? Era o que eu queria ouvir, Alexandre. O balanceamento é importante, porque vamos supor que não existisse aqui, ó, que só fosse esses 2 circuitos aqui primeiros. Estaria balanceado? Esses 2 primeiros? É. As fases. Estaria... não... mas estaria, porque não teria como dividir melhor aqui. Não estaria balanceado, porque um tem 1.000 e o outro tem 560, mas... Exatamente. Ele não tem como fazer outra divisão, né? Por que tu disse que não? Só se ele... Porque um circuito, a potência dele é quase o dobro da outra. É quase o dobro da outra. A não ser que fosse, tipo, iluminação interna dividida ali, né? Exato. Ou nós poderíamos dividir a iluminação interna e colocar um percentual dela dentro da externa, para esse exemplo, né, que eu dei. Ou, né, bom, um terceiro circuito não faria sentido, era só mesmo subdividi-la, né, a iluminação aí interna. Mas notem, quando ela fez isso, né, ela distribuiu, existem outros circuitos com pouca solicitação, né? E que aí, então, foram distribuídos aí entre as fases, principalmente a questão aqui do ar-condicionado, né? O que, no contexto geral, esse aqui, por exemplo, da iluminação externa, que estava lá na fase B, que parecia tão pouco, né, para quem olhava com referência ao circuito 1, ele também, no contexto geral, se vocês forem ver, todas as fases estão aí num equilíbrio, né? Nada fora do desbalanceamento que a gente não quer. O que mais que a gente tem que verificar aqui na planta? Deixa eu ver. Aqui. Novamente, ó, foi colocado o resumo, né, dos circuitos. Precisa aparecer? Precisa. Ah, mas não tem isso lá na minha anotação do diagrama unifilar? Tem. Mas notem, a nossa planta tem que ser lida por qualquer pessoa. Talvez, se eu colocar na planta só o diagrama unifilar, o que vai acontecer? Só vocês vão ler, né, dentro da obra, que são eletrotécnicos. Né? Agora, quando eu me preocupo, né, com os ajudantes, por exemplo, que não são pessoas lá que só são auxiliares, né? Eu dou a chance para eles de entender o meu diagrama unifilar, colocando, por exemplo, o resumo dos circuitos.
Por que que eu digo isso? Porque nós temos aqui a descrição, né? Os disjuntores que está sendo utilizado aí no circuito. Nós temos a potência, né, de cada circuito. Nós temos a seção do condutor, que está tudo descrito lá, a gente sabe disso, mas mostrando, né, as fases, como que elas vão ser aí distribuídas, né, e como que vai ficar correto esse balanceamento. Se vocês forem analisar, tudo que está aqui escrito, né, num bom português, está lá desenhado, né, no unifilar. O que mais tem que aparecer na planta, né? Quando se trata aí de uma planta nos remetendo, né, aos eletrodutos e às ligações. Novamente, toda a legenda, né, de tomadas, de lâmpadas, né, de nomenclatura. Agora eu vou mostrar aqui dos eletrodutos, como também a dos diagramas. Dentro do diagrama unifilar, existe lá algumas proteções que foram colocadas, que também está sendo especificado. Disjuntor termomagnético mono, bi ou tripolar. A nomenclatura dos condutores, né, para caso alguém aí se perca, né? Condutores neutro, fase, terra. Palavra respectivamente, né, para a pessoa entender que tu olha o simbologia em acordo com o que tu leu. Os dispositivos aí de proteção, né, de sinistro. O dispositivo, né, residual. O medidor de energia, aquele lá que a concessionária instala. Bom, aqui nos eletrodutos, dentro da legenda, notem que está aparecendo uma outra convenção, que é importante a gente analisar. Convenção de eletroduto que sobe, de eletroduto que desce, que passa descendo, né? Ou que passa subindo. Qual é a diferença deles? Todas as plantas, gente, sempre é informado isso. Por quê? Nem sempre aquilo que tu tem, se tu tens 2 pavimentos, por exemplo, nem sempre o que há embaixo existe uma simetria em cima. Nem sempre aquele eletroduto, né, que tu tens numa sala aqui embaixo vai coincidir com lá de cima. Sempre vocês vão ver. Quando forem pegar aí projeto de estruturas, por exemplo, né, o que importa para vocês? Às vezes, muita coisa. Poderá ter ali... Ela mudou punch, uma planta. Aquele dia ela já estava falando, ela rosnou, não sei o quê. Quem é que falou? Ah, tá. Por que que é importante? Voltando. Nós temos que ter sempre essa convenção. Em estruturas, por exemplo, sempre é dito, olha, o pilar nasceu no pavimento. O que que significa? Que no térreo, por exemplo, não tinha um pilar naquele ponto. Mas que eu criei. Posso fazer isso? Posso. A mesma coisa aqui na convenção aí dos eletrodutos. Então, o eletroduto, ele pode, dependendo do circuito, né, na próxima planta vocês vão entender melhor, a gente tem que ter aí a isometria, né, do prédio. Ou seja, que nos mostra aquilo que a gente enxerga de cima, como que está funcionando numa altitude, num nível. E aí vai se aplicar, então, a simbologia. Tem que dizer na planta? Essa planta aqui, eu diria que está bem feita. Algumas plantas, a gente não olha esse tipo de símbolo, esse tipo de preciosismo, que eu não considero preciosismo, porque a norma diz, né? Então, deve ser ali aplicado. Ah, aqui outras convenções de eletroduto, né? Uma linha cheia para eletroduto corrugado, né? Flexível, embutido no teto ou na parede. E o PID, né? Que é embutido aí no piso. Voltando lá à questão do PID, né? Que eu tinha dito para vocês. Sempre que usarem na planta esse termo PEAD,
significa que eu tenho ali uma possibilidade de uma ancoragem do meu eletroduto, da minha tubulação, né? Não necessariamente tem que ser aqui um eletroduto de rede elétrica, não. Lá, nas outras ligações também acontece esse nome. É uma nomenclatura técnica para indicar que ele pode sim sofrer ali uma ação de concretagem. Então, notem, tem aqui esse eletroduto, né, embutido no piso, porque ele tem resistência mecânica. Por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente, né, as caixinhas ali que são embutidas em piso, por exemplo, elas não têm dimensões maiores. Elas não são subterrâneas, elas são embutidas. Ou seja, significa que mais ou menos ali em 5 centímetros, né, que é o que está embutido a caixinha, também vai estar passando quem? O meu eletroduto, que vai ter um peso, né, do contrapiso, do concreto, né, magro que está sendo colocado ali, ou então, né, da cerâmica. Gente, essas coisas pesam, de verdade. Quem pegar aí um porcelanato na mão, né, um só é um peso. E, às vezes, peças muito grandes são trabalhadas, né, entre 2 profissionais para ser instaladas. Por quê? Por causa do peso. Então, imagina isso, né, em cima de um eletroduto. O que acontece? Ele, né, como é? Me fugiu o termo. Amassa, né? Não podemos. Então, é necessário que seja usado o PID. Lembra que eu falei para vocês lá no início, né? Atentar na hora da instalação disso, de em qual setor realmente tem que ser colocado ali. Bom, o que mais? Aqui é a indicação, né, de número de detalhe, né, indicador de detalhe, que nós vimos aqui ao longo do projeto. Ó. Por quê? Porque nós temos uma planta a seguir, né, que nos mostra aí detalhamentos que deverá ser visualizados. O restante nós vimos dessa planta, né, nós vimos ontem, que seria aí a questão dos selos, né, que precisa ser apontado, dizer, né, do que se trata a planta, né? Então, tudo isso permanece igual. Nós temos lá que colocar dentro, né, dos nossos apontamentos. As plantas sempre vão ter que aparecer tudo, né, que nós estamos ali, assim, dizendo. Aqui, ó, que eu não tinha me atentado, nós temos a planta baixa do unifilar. Aqui nós vimos o unifilar, né, numa outra perspectiva, né? Como se ele estivesse num corte. E aqui a planta baixa. Então, seria aí um exemplo, né, de projeto que vocês têm aí condições, terminando o curso, né, de entregar para o cliente. Amanhã eu quero mostrar a última planta. Ó. Que são aí outros detalhes, aqueles que eu falava. Vamos ampliar aqui. O que nós estamos mostrando aqui? A passagem dos eletrodutos, né? Notem aqui em cima, nós temos a caixinha. Qual caixinha? Aquela octagonal. Ela alimenta, né, o último ponto aí, né, do nosso teto, por exemplo, e tem condições de passar mais 2 eletrodutos. Novamente aqui aparece aqueles critérios de simbologia lá do desenho, né? Nesse caso, o eletroduto foi desenhado, né? Com um programa anexo ali no AutoCAD que mostra ele, né? Cheio, né? Se fôssemos usar de maneira simples, como quem desenha lá à mão livre, né? Ainda no programa, nós teríamos que usar aí a técnica de desenho, né? Para entender que eles não estão interligados. E sim, um passa por detrás aí do outro. Ó. Isso é mostrado em todos os desenhos. As caixinhas, né? Nos pontos detalhados, caixinhas baixas. Olha aqui, a perspectiva, né? O arquiteto nos entrega exatamente como ele quer que apareça na planta. Se vocês forem ver, está aqui o prédio de vocês, do projeto de vocês.
Lembram lá das mesas na rua, que eu mostrei lá na primeira vez, na primeira planta dessas que a gente viu? Víamos elas de cima, né? Tá aqui. Olha a escadaria. Olha o efeito que o arquiteto quer que tenha na escada daquelas luminárias que a gente falou. Está aqui passando o eletroduto. Obviamente, né? Enterrado dentro da concretagem, né, gente? Mas passando. Em tudo, ó. Nós temos alguns pontos que nos mostrou na planta baixa, mas nós não tínhamos noção de referência altimétrica dele. Aonde é esses pontos aqui, ó? Esse setor aqui, normalmente nós temos aí tipo uma caixa, né, ou quadrada ou retangular dentro dos nossos projetos, sempre são setores destinados a sair chaminé, alçapão, né, acesso à cobertura, reservatório, aqui inclusive não é mostrado porque a planta é elétrica, mas aqui é um setor de reservatório, né, se eu fosse mostrar a outra planta de instalação para vocês. O que nós temos aqui? 2 pontos de quê? De entrada, ó. Provavelmente esse circuito aqui, onde tem 2 pontos lá em cima, na cobertura do prédio, é o quê? Circuito de quê? Esse prédio, como qualquer outro, precisa ter acesso aí, né, de circuito de telefonia, televisão, né? Segurança. E num prédio de alto padrão, porque eu li para vocês, né, lá no início, é um prédio classe A, ou seja, acabamento alto padrão, prédio de luxo. Não é para ter nada, né, como a gente vê aí e vê adaptações, né, caminhando na rua. Tudo isso é mapeado e feito devidamente os cabeamentos aí, como tem que ser, lá embutidos nas lajes, nas paredes, enfim. Ô, Viviane. Oi? Eu já vou ter que sair, tá? Se puder me dar uma presença aí, Cristiano. Não, tranquilo. Eu nem tinha visto o horário, realmente. Então, amanhã a gente continua, retornamos nessa planta que eu parei, né?